Avião com o ministro André Mendonça, que é relator do caso Master e também do escândalo do INSS, apresenta uma falha e ele precisa fazer um pouso forçado. Eu já vi uma história muito esquisita acontecer no passado, aliás, 2 vezes. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tem grandes chances do seu celular travar. Mas é brincadeira? Agora sério, deixa o like porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente. E se inscreve no canal pra gente bater 1000 inscritos e continuar trazendo conteúdos assim. É rápido, não dói e você ainda ajuda a missão. Então bora, vamos fazer esse canal crescer? Primeiro com Eduardo Campos e depois com Teori Zavascki. Não estou fazendo nenhuma afirmação, só estou falando que são episódios esquisitos coincidentes. Além disso, a gente tem o Flávio Dino agora posando de macho e dizendo que defende perda de cargo para integrantes do judiciário envolvidos em escândalo de corrupção, mas ainda assim ele não tem coragem de dizer os nomes de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Ele quer a popularidade de defender a moralização do judiciário, tem o desgaste de ter que enfrentar os seus colegas envolvidos em escândalos de corrupção. A gente vai falar também sobre a associação de juízes que pediram para o Supremo manter um tempinho a mais os seus super salários, lembrando que o Supremo terminou em parte com os super salários, né? Não acabou de maneira geral, mas estabeleceu um teto acima do teto. Eles podem ultrapassar. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Uma coisa muito esquisita aconteceu nesta semana. Um avião que levaria o ministro André Mendonça em São Paulo, do Supremo Tribunal Federal, apresentou problemas antes da decolagem e o Correio Brasiliense apurou. Passageiros do voo tiveram que ser transferidos para outra aeronave que decolou com cerca de 1 hora e 30 minutos de atraso. Gente, coisas muito esquisitas, né? Eu me lembro que o Teori Zavascki, ele era relator da Lava Jato, estava num jatinho e o jatinho misteriosamente caiu. Da mesma maneira como você teve lá também o helicóptero com o Eduardo Campos. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, da mesma maneira agora tem essa falha no avião em que eu estava transportando o ministro André Mendonça. Eu acho que o ministro André Mendonça ainda corre menos riscos, porque pelo que eu li não é um jatinho, era um avião comercial, que é mais difícil de cair, é mais difícil de você ter falhas que costumam acontecer nesses acidentes de jatinho, mas ele é relator de 2 ações importantíssimas, uma do escândalo do Banco Master e outra envolvendo o escândalo do INSS. Então é um ministro extremamente visado hoje por aqueles que roubaram aposentados e por aqueles que roubaram bilhões de reais no maior escândalo da história do país, que envolve ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Então, isso é uma coisa pra gente ficar atento, porque vamos lembrar, depois da morte do Teori, a relatoria da Lava Jato passou pro Fachin. O Fachin inicialmente não decepcionou na relatoria, mas nos momentos finais teve momentos de fragilidade, de fraqueza que fizeram com que o Supremo revertesse a condenação do Lula. Na realidade não revertesse, porque ele não foi absolvido, mas anulasse, declarasse ali a nulidade do processo, mandasse o processo recomeçar. Quando foi recomeçar, prescreveu, ou seja, o Estado perdeu o direito de punir o Lula porque demorou tempo demais para punir o Lula, mas só demorou tempo demais para punir o Lula porque o Supremo anulou o processo que havia punido o Lula. Bom, o ministro Flávio Dino escreveu um artigo com uma série de propostas para a reforma do judiciário, que já tá errado porque o ministro Supremo não tem que ficar defendendo proposta, nem combatendo proposta, ele tem que ficar quieto na sua, se manifestando nos autos e julgando e se manifestando sobre os casos que ele está julgando. Mas apresentou, se fazendo de macho agora, enfrentamentos que ele nunca fez no plenário da corte. Eu nunca vi o ministro Flávio Dino defender publicamente a suspeição do ministro Dias Toffoli. Pelo contrário, vamos lembrar que na reunião entre os ministros do Supremo que vazou, Flávio Dino admitiu o seu corporativismo de uma maneira bastante tosca, diga-se, em que ele falou que ele é Supremo Futebol Clube em qualquer das hipóteses, ou seja, não importa a barbaridade que um dos membros da corte possa ter cometido, a atrocidade, ainda assim o ministro Flávio Dino vai defender por fazer parte da mesma corporação. Mas publicamente a postura dele é outra, é a postura de independência, é a postura de moralidade. Ele continua sendo um político populista, mas dessa vez com a caneta de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos pontos defendidos ali pelo Flávio Dino, penas mais altas e perda automática do cargo para integrantes do judiciário em casos de corrupção.
se ele defende isso, por que ele não fala publicamente que se a regra que ele defende estivesse em vigor, Alexandre de Moraes não seria mais ministro do Supremo, teria uma punição dura, Dias Toffoli não seria mais ministro do Supremo e teria uma punição dura, porque ele quer, mais uma vez, ter o bônus de defender um discurso contra a corrupção, mas não quer ter o ônus de enfrentar os corruptos. Aí é fácil, quer ficar com o melhor cenário possível. Por fim, uma associação de juízes que na realidade atua como um sindicato, só não é um sindicato porque juiz não pode ter sindicato, e eu acho que nem associação deveria ter, porque basicamente, né, um sindicato travestido de associação, faz o mesmo lobby que sindicato faz, tem a mesma atuação de sindicato, só não tem negociação coletiva para fazer porque o juiz não tem patrão. Aliás, eles sempre fazem questão de deixar claro que eles não têm patrão com as crises de juizite que a gente vê tribunais afora, juízos afora. Mas vamos falar do assunto aqui. A Associação de Juízes pediu para o Supremo mais tempo para aplicar novas regras que limitam penduricalhos. E eu vou falar para vocês a decisão do Supremo. Ela não acabou com o super salário. Eu sabia! Ela diz o seguinte: você pode receber um salário de R$46 mil mais indenizações e auxílios que representem 70% do seu salário de R$46 mil. Ou seja, você pode receber mais de R$70 mil em super salário, juntando seus auxílios ilegais e inconstitucionais, mas agora com o respaldo do Supremo, mais o seu salário de juiz. Mesmo podendo receber 70% acima do teto, os juízes ainda querem mais tempo para implementar essa decisão. Eles dizem o seguinte: peraí, Supremo, dá um tempinho para eu receber mais do que 170% daquilo que é o teto constitucional. Olha só, a Associação dos Magistrados Brasileiros, aquela mesma que quando eu apresentei a PEC antiprivilégio, né, a presidente da associação tinha dito para mim, publicamente isso no debate público, que juiz, se não tivesse férias de 60 dias, era primeiro, cláusula pétrea. Olha, princípio fundamental da nossa Constituição, férias de 60 dias para juiz. Então, olha só que engraçado. Cláusulas pétreas da Constituição. Vamos lá, aula de direito aí. Você só pode ser filho do capeta. Vida, dignidade da pessoa humana, estrutura federativa do Estado, voto secreto, direto, universal, propriedade privada, né, os seus direitos sociais, a saúde, a educação e o direito dos juízes a férias de 60 dias. Olha que ridículo você dizer que férias de 60 dias são cláusula pétrea e que, se não tiver férias de 2 meses, para quem já recebe mais de R$46 mil por mês, muitos casos R$100 mil por mês, seria um êxodo. As pessoas não iriam querer ser juízes, os juízes abandonariam suas varas e seus tribunais a dar com pau para ir para a advocacia privada. Olha, eu tô achando que juiz não sabe a realidade de advocacia privada, viu? Mas que historinha meia boca é essa? Quantos advogados têm uma renda mensal de R$100 mil por mês? Vamos lá para iniciativa privada para vocês verem, né? Vamos ver se esse talento todo de vocês se aplica no mercado privado ou se vocês estão se apegando ao cargo de juiz, não porque vocês têm vocação para ser juiz. Porque quem é juiz por vocação, porque nasceu para julgar, porque gosta de julgar, porque se dedica ao trabalho, esse tem que ser respeitado. Agora, aquele que é juiz não pela função, mas pelos privilégios do cargo, esse tem que ser escorraçado. Olha só. Então, a Associação dos Magistrados pediu para o Supremo que os tribunais tenham um prazo de pelo menos 30 dias para aplicar as regras que limitam os chamados penduricalhos. Solicitou que o pagamento do benefício recriado com a decisão não seja interrompido. Segundo a entidade, os órgãos estão tendo dificuldade de compreender e operacionalizar a tese que estabeleceu as verbas indenizatórias no Judiciário e no Ministério Público. A dificuldade de compreender, eu tô achando que, por falta de competência intelectual, nós estamos precisando demitir alguns juízes. Vocês tiveram dificuldade de compreender a decisão dos juízes. Vocês não sabem interpretar uma decisão. O que vocês estão fazendo sendo juiz? E eu sei lá, porra. Pelo amor de Deus, são das coisas mais bizarras de operacionalizar. Ou seja, vocês criaram um sistema tão complexo de pagamento de privilégios que vocês precisam de tempo para parar e mudar toda a operação. É tanto auxílio, é tanta indenização, é tanto instrumento que vocês utilizaram para maquiar salário fingindo que era indenização, que vocês não sabem nem desmontar o emaranhado de teias de privilégio. Não é problema nosso. Não é problema. Se vocês não entenderam a decisão do Supremo, não é problema nosso. Se vocês não têm como operar, não é problema nosso. Então corta tudo. Aí é fácil de operacionalizar. O que vocês acham? Coloca tudo no abate-teto. Tudo que tiver acima de R$46 mil, vocês não recebem mais. Facinho de operacionalizar essa solução que eu tô dando pra vocês. Aí vocês não querem, né? Enfim, esse país de esculhambação que a gente vive, mesmo uma decisão do Supremo garantindo 70% acima do teto constitucional o recebimento pros juízes, ainda assim, eles ainda estão insatisfeitos.